primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Amém. Abramos a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na carta de Deus aos Gálatas, capítulo 5, o versículo 26, 25 e 26. Essa parte aqui é necessária. Muito necessária. Isso. O que é que diz o texto ali? Se vivemos no Espírito, andemos também, o resultado disso vai ser o quê? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós estamos, Flávias, não é Flávia, no plural, no bloco de mandamentos recíprocos. No bloco de mandamentos que apontam para a seguinte verdade, Glauber: os discípulos de Cristo protegem o corpo de Cristo das infecções espirituais. Os discípulos de Cristo protegem o corpo de Cristo das infecções espirituais. Nós ainda estamos, não mais com a conotação de pandemia, mas estamos ainda sendo recomendados a prosseguirmos com alguns cuidados no tocante à Covid-19, não é? Cuidados que não estão relacionados apenas à Covid, ou a Covid é a doença, não é? Mas ao vírus. Mas a todas as enfermidades. Nós fomos educados. Nós tomamos cuidado para não sermos infectados por certas bactérias, certas infecções, certos vírus. Devemos também tomar cuidado com as infecções espirituais no corpo de Cristo. Esse é um dever de todos. E aqui Paulo nomeia algumas dessas infecções na lição 6. Há 8 dias trabalhamos aqui falar mal do irmão. Falar mal do irmão é uma infecção. É uma infecção que ela chega, ela encontra a imunidade espiritual da igreja baixa, aí ela entra. Daqui a pouco pode gerar uma infecção generalizada. Temos pessoas aqui da área, muitas. Então temos que cortar o mal pela raiz. Agora, por que não cortamos o mal pela raiz? Quando, por exemplo, alguém chega deliberadamente falando mal do outro, e você percebeu que está falando mal do outro, por que às vezes esse mal entra e ele se transforma numa infecção generalizada? Porque alguém se acovardou. Porque alguém preferiu manter a pinta de gente boa, não quero ter problema com ninguém, e acaba não exortando ninguém. Com amor também, carinho, em foro próprio. E aí a gente não quer ter problema com o outro que é igual a... Eu não quero ter problema com o outro que é igual a mim, deixando de exortá-lo por amor, para o bem dele e para o bem da igreja, a não falar mais mal do outro. Eu acabo tendo um problemão, sabe com quem? Com Deus. E aí, com quem você quer ter problema? Você prefere não ter problema com os homens e ter um problemão com Deus? Ou você prefere não ter um problemão com Deus e ter problema com os homens? Nesse quesito aí. Então, se é assim, passe a foice quando alguém chegar falando mal do outro. Claro, não confunda que toda conversa sobre o outro seja essa configuração, não é assim. Não, existem conversas sobre o outro por motivações santas, conversas sobre o outro, objetivando o bem do outro. Você pede ajuda ao outro para ajudar o outro. Você pede ajuda à pessoa A para ajudar a pessoa B. Você pede ajuda à pessoa X para ajudar a pessoa Y. Mas é para ajudar. Mas é preciso entender que falar mal é dizer algo do outro que não corresponde
a realidade do outro, e o objetivo é desmoralizá-lo, o objetivo é denegri-lo, é cometer um assassinato espiritual. Lembre-se que o sexto mandamento qual é? Não matarás. E o nosso catecismo maior tem uma exposição linda sobre esse sexto mandamento. E ele começa assim, Raquel, carinhosamente, Kel. Quais os pecados, quais os deveres exigidos do sexto mandamento? Aí eles descrevem. Está lá. Em seguida, quais os pecados proibidos no sexto mandamento? Aí eles descrevem. Aí você vai ver lá uma lista, coisa linda, gente, com base na Escritura. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? E um deles, falar bem do próximo. Falar a verdade sobre o outro. Deveres proibidos, não denegri-lo. Não dar um falso testemunho contra ele, que já é um outro mandamento, o nono. Não desprezá-lo, ou seja, não falar mal dele. Já tratamos disso aqui. O outro foi, não mordam. Já pensou? Paulo usa a ideia de feras selvagens estraçalhando uma presa. Essa é a linguagem que ele usa em Gálatas 5, 14 e 15. Já no primeiro século, alguns cristãos estavam se comportando como feras selvagens, esfameadas, estraçalhando a sua presa. Precisamos tomar cuidado para não sermos essas feras selvagens na vida de outros irmãos nossos, irmãos. E eu vou aqui mais uma vez batendo nessa tecla. Pare de pensar primeiro no outro quando esse tipo de assunto é abordado. Não aborde isso como alguém de fora da igreja, mas como alguém de dentro. Porque se você não vigiar, você está sujeito a ser uma fera selvagem na vida do próprio irmão. Já ouviu falar do fogo amigo, não é? De onde se tirou essa expressão fogo amigo? Das guerras, gente. Por razões diversas, um soldado do mesmo batalhão acaba atirando no amigo. Claro que no caso lá, ordinariamente, erro de logística, de estratégia. Mas aí se pega hoje para aplicar a isso. Fogo amigo. Quando o irmão acaba atirando no próprio irmão em Cristo. E lembre-se, tire nesse momento o tu dessa avaliação. Fique só com o eu. Porque muitas vezes quem está dando o tiro é você. Nós temos uma mania de se vitimizar terrível. Aqui e acolá você vai ser o alvo do tiro, é verdade. Mas aqui e acolá somos nós que estamos usando o fuzil sem dó contra os nossos irmãos. Então é bom a gente jogar aberto isso. Não dê lugar à vitimização. A vitimização, ela já começou lá após queda. Quando a Deus perguntou ao cabeça federal, onde estás? Ele não perguntou por Eva não, viu? Porque a responsabilidade maior estava sobre ele. Eva também tinha parcela de culpa? Tinha, ele vai tratar com ela também. Mas ele pergunta, Adão, onde estás? Ah, Senhor, olha... Eu tive medo quando eu ouvi a tua voz e tal. E quem te fez ter medo? Ah, Senhor, eu comi da árvore. Quem te fez comer? A mulher que tu me deste. Que coisa linda, né? E ele achava que o Senhor iria dizer, que coisa, Adão, eu errei, hein? O culpado é você. Você é o culpado. Já falei aqui de um livro com o título Silêncio de Adão. Ele estava ali no diálogo de Eva com o diabo. Segundo alguns estudiosos, Adão estava ali assistindo tudo. Onde é que ele foi omisso? Ele não tomou a frente da conversa. Não é momento para falar aqui de relacionamento conjugal, mas às vezes tem homens que estão pecando contra Deus. Quando percebem as suas esposas errando, se vitimizam e eles alimentam ainda o erro delas e a vitimização delas. Quando deveriam dizer, errado está você. Mude seu comportamento, quem está errado é você. Mas no lugar de dizer quem está errado é você, muda seu comportamento, prefere dizer quem está errado é o outro. Aí alimenta o erro da esposa, a vitimização da esposa, aí a desgraça total. Lembre-se que unidade no Senhor é agradável, unidade no pecado é reprovável.
Um exemplo, pastor, de unidade no pecado. Ananias e Safira. Quer ver um casal que estiveram unidos, mas no pecado, na desobediência? Ananias e Safira. Os apóstolos chamaram Ananias e disse: você vendeu o terreno por quanto? Os apóstolos não estavam lhe dizendo: o terreno é nosso, você só pode vender quando a gente quiser, não. Acontece que Ananias vendeu o terreno e doou uma parte do terreno. Mas aí ele doou uma parte dizendo que tinha doado todo o valor do terreno. Ele não era obrigado a doar todo o valor do terreno. Então ele poderia ter chegado lá e ter dito: Pedro, o terreno foi 10 mil, está aqui 5. Mas ele doou 5 como se fosse o valor todo do terreno. Sabe para quê? Para ter o seu ego inflado. Justamente, tá? Puro amostramento. Aí só que ele errou. Fez isso diante de representantes de Deus. Foi mesmo, Ananias? Por que você deixou Satanás encher o teu coração? É duro, hein, gente? Você não mentiu a homens. Você mentiu por vontade soberana de Deus. Ele quis que fosse assim. Caiu uma disciplina extraordinária. Quando nós lecionamos eclesiologia, a doutrina bíblica da igreja, tem um tópico que fala sobre disciplina bíblica. Quando nós lecionamos sobre disciplina bíblica, nós ensinamos que existe a disciplina ordinária, é aquela que Deus aplica usando a igreja, e a extraordinária é aquela que Deus aplica diretamente, ele não precisa usar a igreja. Essa aí foi uma disciplina extraordinária. Na hora, Ananias sofreu um mal súbito. 3 horinhas depois, propositadamente, Deus quis que fosse assim, chega quem? A esposa. Tinha tudo para se dar bem com Deus. Olha quando a unidade, até no casamento, quando essa unidade é pecaminosa, quando o conluio é pecaminoso, como não tem inocente para Deus. Safira, por quanto foi vendido o terreno? Ela tinha tudo para sair dali, triste porque o marido tinha sido disciplinado extraordinariamente, mas ao mesmo tempo alegre. Triste porque o marido havia sido disciplinado extraordinariamente, mas ao mesmo tempo alegre porque tinha agradado o Senhor. Ela repetiu o pecado, eles haviam combinado, gente. Na hora que ela disse o mesmo valor que o seu esposo, na hora, o texto diz, ela sofreu um mal súbito. Agora veja a diferença. O esposo de Abigail, não, de Batseba, não, Abigail. Ele era o quê? Filho de Davi, protegeu o rebanho daquele homem. De repente ousou pedir, era o momento de tirar a lã, era o momento de usufruir da colheita. Resolveu pedir: nos ajude aí, Nabal. Em outras palavras, ele resumiu: vai trabalhar, vagabundo. Em outras palavras, ele disse isso, mandou um recado: vai trabalhar, vagabundo. Eu não sei quem é você. Aí, meu amigo, Davi nos representa nesse aspecto também, né? Coração, desembanhou a espada, chamou o seu... E ele não estava como rei ainda não, viu, gente? Estava fugitivo ainda, aquele processo de fuga ainda de Saul. Desembanhou a espada e vou arrancar a cabeça. A notícia chegou lá para quem? Abigail. Oh, que diferença, gente. Ela fez o contrário do marido. Ah, pastor, mas onde fica a submissão? Opa, submissão no Senhor. Nabal estava fazendo algo pecaminoso, ela fez o contrário. Preparou o que Davi havia pedido, muito mais do que isso. Foi ao encontro dele, ainda reconheceu profeticamente que seria o rei, apazigua o coração do homem e volta para casa. Ela fez o que era para o marido fazer, ela não fez. E não fez. Mas ela fez. Ela não foi conivente com o pecado. Ainda diz: o meu marido é filho de Belial. Não suje as tuas mãos, ó rei, ó meu senhor, com o sangue do meu marido. Ele é filho de
Belial, estou falando da esposa, meu irmão. Ela volta para casa e teria que contar para ele, mas quando chegou lá, ele estava... Aquele momento não era sábio, mas diz o texto sagrado, meu irmão, que foi questão de tempo. Deu um mal súbito em Nabal. Ou seja, Deus protegeu ela. Maligno, diabólico, rebelde, na linguagem de hoje, a serviço do diabo. Então, cuidado, viu? Nem toda unidade tem o selo de Deus, até no casamento. Por falta de... se perde uma boiada. Justamente perdeu a própria mulher. E depois essa mulher foi ser esposa de quem? Davi. Aí, para encerrar hoje, gente, tem o não provoquem uns aos outros, como diz o texto. Não provoquem uns aos outros, como diz o texto. Antes, andai no espírito. Depois, resultado, não provoquem uns aos outros. Provocar o outro é fruto da vanglória. Provocar o outro é fruto do narcisismo, da egolatria. Você faz algo para provocar, você não faz algo para edificar, para construir, para a glória de Deus, mas para provocar. Você pode fazer uma coisa boa com motivação pecaminosa. Você pode dar esmola com motivação pecaminosa. Você pode socorrer alguém com a motivação pecaminosa. Você pode estar no momento mais difícil da vida de uma pessoa, abraçando ela, mas com motivação pecaminosa. Você quer ver? Quando é pecaminosa, faz isso com alguns, mas não faz com outros. Isso é seletividade, isso é pecado. Faça com todos. Não faça só com quem você acha que para quem você deve fazer, não. Inclusive, faça com aqueles que não têm condição de devolver. É a ordem de Cristo. Fazer com quem tem condição de devolver. Oferecer um almoço para quem tem condição de devolver o mesmo almoço é fácil. A ordem principal de Cristo, acima de tudo, é dê um almoço para quem não pode devolver outro almoço. Esse é o amor que sobrepuja. Esse é o amor ágape. Mas vamos para a revistazinha, porque vejam que a revista começa assim. O mandamento: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Provocar um irmão é lançar-lhe de modo irritante um desafio, com respeito à sua obra, sua reputação, seu medo pessoal de agir ou suas crenças, com o fim de levá-lo a uma discussão ou competição que o rebaixe e que, por conseguinte, pareça elevar a situação do desafiador. Então veja que a ideia de provocar o outro ela é ampla, o leque é amplo. Como professor, já vi alunos que, por terem lido um livro na vida de teologia, eles iam para a sala de aula achando que sabiam mais do que o professor. E eles faziam perguntas não para aprender. Faziam perguntas para colocar o pastor num beco sem saída. Eu nunca cansei de ver isso. Eu lembro que no início de um semestre em Recife, e o meu departamento sempre foi teologia sistemática, primeiro dia de aula, o aluno está, você espera o aluno empolgado, não é? Com seu caderninho. E a maioria chegou lá assim. Bolsa, caderno. Aí chegou alguém lá, sem bolsa, sem caderno. Sabe aquela pessoa que foi assim, naquela ideia de, de lá não vai sair nada mesmo. Como eu percebi essa provocação. Carinhosamente a gente sabe como lidar com isso, né? Por amor a ele também. Eu digo, eu tenho duas estratégias depois que eu conheço a sala de aula. Aí eu tenho que avaliar, eu faço uma triagem acadêmica, uma triagem intelectual, para ver o nível acadêmico no qual se encontram os alunos. Dei uma avaliada, esse
mesmo sem ter o nível que ela achava que tinha, teve esse comportamento. Sabe, alguém que chegou assim, como subestimando. Aí eu digo, então, já sei. A primeira aula, eu vou falar aqui da ementa do curso e vou começar por cima e não por baixo, de propósito. Aí eu peguei o pincelzinho ainda, antigo pincel, e comecei. Traçando lista, e pá, sabe qual foi o resultado disso? Não deu 2 minutos, o cabo estava pedindo papel para o irmãozinho que estava do lado de uma caneta. Eu digo, agora chegou. Agora vamos voltar para baixo. Entende como é? Então, até mesmo aqui na igreja aqui, nós sabemos quando a ovelha está perguntando porque ela quer aprender, ou simplesmente porque ela quer mostrar que sabe ou quer botar o pastor em maus bocados. Até o momento eu não percebi isso aqui não, mas já vivi isso por aí. É muito cedo ainda para dizer. Não, aqui não, mas já experimentei. Eu já vi pastor ficando vermelho, porque alguém lá, às vezes até colega de ministério, eu já vi, Manuel, presbítero colocando o seu colega pastor no vexame. E perguntou para colocar em vexame mesmo. É triste isso. E eu já vi o bichinho vermelho. Como eu não estava pastor da igreja, estava visitando, eu tive que engolir aquilo, porque deu vontade de ir para o microfone e... Não faça isso não, meu irmão. Isso não é de Deus não, meu irmão. Você faz uma pergunta para humilhar o teu irmão em Cristo, teu colega pastor. Já sabia que o pastor não dominava muito o assunto? Não, peça a palavra, contribua. Pastor, eu quero só contribuir com isso aqui. Mas não, fez a pergunta, deixou. E quem disse que o pobre do pastor respondeu? Aí está o bichinho vermelho lá fora. Acho que naquele dia ele deu desinteria. Ele deu tudo na vida dele. E ao mesmo tempo você vai para casa triste. Sabe quem bateu o palmo aquele ali? Quem saiu vitorioso aquele dia ali? O diabo, gente. Simplesmente isso. Porque até o cara que acha que humilhou o pastor, humilhado foi ele pelo diabo. Porque Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Presbítero Moisés, microfone aí para os homens aí, vai sair coisa boa aí, com certeza. Pastor, só um exemplo que eu ouvi lá na loja. Um pai orgulhoso, com um filho fazendo medicina, e aí me falou que o seu filho tinha sido expulso da sala de aula, falando isso com orgulho. E aí eu fui perguntar por quê. Só porque o meu filho encarou o professor dizendo que ele não sabia ensinar, e o professor disse, então vem ensinar no meu lugar. Eu disse, eu vou sim, sente aqui que eu vou para ir para o seu lugar. Então a diretoria foi lá, expulsou esse aluno. E o pai falando isso com todo orgulho, me entristeceu demais de ver uma cena daquela. Olha, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Vou separar aqui as partes. O aluno poderia até ter a razão de uma análise. Esse professor não preparou a aula. O que acontece às vezes. Acontece. Mas não dá o direito a ele, o aluno, ter esse comportamento, não. Existe fórum para isso. Ele ouviria calado o seu professor, chamaria-o à parte. Se ele não atendesse, uma escola ou uma universidade também tem o quê? Tem diretoria. Então, por arrogância, a miséria piora quando o pai narra isso para o outro, achando que, que nada, meu irmão. Que nada, miséria total. Triste pelo professor que não preparou a aula, se for esse caso, né? Triste pelo aluno que desrespeitou o professor em sala de aula, porque tem fórum para você resolver esse problema aí. Gente, o SPN, Seminário Presbiteriano do Norte, todo término de semestre tem uma avaliação dos professores. Sabe quem é que manda o recadinho? São os alunos. É justamente para isso. Então, se o professor estiver enrolando em sala de aula, a congregação de professores se reúne e diz, meu irmão, tua nota aqui, Claro que eles fazem isso com cuidado, porque se o aluno não gostar do professor, o cara deu uma boa aula, mas o aluno está com um birrinha com o professor. Não, tem critério para isso. Entendeu, presbítero? Mas é triste isso. Triste. Desrespeitou sem necessidade. Então, não provoquei. Gente, cite aí. Quem quer citar aí, por exemplo, já adiantando aí, a parte 3.1. Antes eu quero ler aqui
essa seção, na parte direita da sua revista, onde tem o A, há uma importante distinção entre provocar e incentivar. No sentido de desafiarmos o irmão de maneira irritante, para trazer à tona alguma falha que a discussão torne visível. Provocar é proibido ao cristão. Veja, há uma diferença entre provocar e você incentivar. Eu posso fazer uma pergunta para incentivar. Eu posso chamar o irmão à discussão para incentivar. Mas eu posso fazê-lo também para provocar, para humilhá-lo. Provocar é proibido ao cristão, mas qualquer um que conhece o Novo Testamento sabe que existe um mandamento de incentivarmos ao amor e às boas obras, Hebreus 10, 24. Entre o estímulo de Hebreus 10, 24, 2 Coríntios 9, 2 e a provocação de Gálatas 5, 26, as diferenças saltam à vista. Quais são elas? Aquele que deseja enfraquecer a igreja provoca, ele não estimula. Eis aí a diferença entre esses textos. Mas aquele que estimula, não provoca, está cooperando com o Senhor Jesus, que disse: edificai a minha igreja. Então, entre esses textos aí, queridos, Hebreus 10, 24, 2 Coríntios 9, 2 e Gálatas 5, 26, percebemos a diferença entre provocar e o que a provocação gera na igreja, e o incentivar, e o que o incentivo gera na igreja. Eu já falei aqui que você pode provocar o irmão até no ato de você avaliar a tarefa que ele fez. É um erro avaliar a tarefa que o outro fez? Alguém chegou aqui e pegou esse gasofilaço e pôs aqui. Mas aí alguém que tem um olhar litúrgico, uma percepção estética da liturgia, sabia que tem essa disciplina, né? Uma percepção estética da liturgia. Você sabe que até o lugar do gasofilaço, ela não é aleatória. A gente passa uma mensagem. Então, a estética da liturgia, o lugar do púlpito. Infelizmente, algumas igrejas estão se desnudando da simbologia do cristianismo histórico, né? Até os templos hoje são construídos para parecer com um clube. Isso não é bom, não. Parecendo casa de show. Estão tirando tudo que parece ser igreja. É para atrair o de fora. Não, eu vou sermão de hoje à noite. Não se atrai o de fora abandonando o símbolo do cristianismo histórico. Mas vamos lá. Aí alguém tem essa percepção e ela sabe quem fez isso. Eu falo ela se tratando de pessoa, ou macho ou fêmea. Aí ela olha, foi Marcelo. Mas naquele momento Marcelo está conversando com o Tiago, com Gracinha, com o Tassiano. Aí ela chega: Marcelo, que besteira foi aquela que você fez, meu? Ficou feio demais, cara. Não enxerga não, é? Mesmo sorrindo. Aí se eu estou perto, eu digo: besteira que acabou de você foi fazer. Besteira que acabou de fazer foi você. De ter humilhado o irmão. Porque no mínimo, mesmo não tendo fugido da liturgia estética, você deveria ter louvado pela atitude de tentar ter feito alguma coisa. Segundo, chame-o à parte. Terceiro, ajude-o. Entendeu a diferença entre provocar e incentivar? Então, se você é desses que gosta de dizer que o outro fez a coisa errada na frente dos outros, quem está aplaudindo para você não é Deus não, é o diabo. Só em mudar... Isso, mas... Isso. Pronto, já. Isso, ótimo, presbítero Manuel. Magoa mesmo. Pera aí. Mas quem foi que eu botei ali? Quem mudou? Mas alguém chegou lá, não consultou ninguém que mudou, já foi lá. É aqui.
Então, gente, nas pequenas coisas provocamos o outro, nas pequenas coisas desprezamos o outro. Olha, vida pastoral, gente, vocês não imaginam o desafio que é para nós. Você já ouviu a expressão de engolir sapo? Nós, para o bem da igreja, temos que engolir sapo para corrigir na hora certa. Às vezes eu estou aqui vendo a coisa não sendo feita certa, mas eu digo, a hora não é essa, eu vou louvar a Deus, vou exaltar. Meu irmão fez com alegria, ele fez com prazer. Na hora certa eu vou chamá-lo e eu vou fazer com que ele mesmo vá lá e corrija, para que alguém não diga, tá vendo, ele fez errado e o pastor corrigiu. E a glória vai ser de quem? De Deus. Deus seja louvado. Uma vez, uma ovelha, por vício de linguagem, todos temos, e eu via com muita frequência ela na frente das outras irmãs, usando a expressão veve. O correto é vive. É vício de linguagem. Se você for em São Paulo, você vai ver jovens, acadêmicos, intelectuais, sabem que é errado, mas vão vê-lo dizendo, nós foi. Dói, né? Vício de linguagem. Mas eu preciso cuidar das ovelhas, não preciso? Uma mulher de Deus, inteligente, eu esperei a hora certa. Um dia que estava só eu e ela, num gabinete pastoral, eu disse, eu quero cuidar de você. Você deixa? Deixa. Eu sei que você sabe. Veja, eu não humilhei ela. Está errado. Eu presumi o quê? Que ela sabe. E às vezes sabe mesmo. Mas se não sabe, eu ainda respeitei ela. Eu sei que você sabe. É vício de linguagem. Mas isso não é bom para você. Se discipline. Eu faço isso também, gente. Se discipline. Não é vive, é vive. E ela obedeceu. E eu vi ela. Ninguém nunca soube quem é ela. Não vão saber. E Deus foi glorificado. Agora imagina aqui, preste bem atenção. Imagina a cena mudando aqui agora. Está lá essa ovelha, na frente dos outros irmãos. E ela usa a expressão veve. Aí eu, para mostrar aqui com isso, gramática. Sou intelectual. Não é veve, menina, é vive. Ela pode até dar uma risadinha naquele momento, meu irmão, mas ela vai para casa sangrando. Elaine. Isso. Pegando um ganchinho aí no que o senhor falou, né, sobre a questão do falar. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E também aproveitando o que Manuel falou em relação à atitude brusca. O que é que acontece? Às vezes a gente não usa nem a fala, mas a gente usa o gesto. E o gesto não é só o gesto de tirar algo do lugar ou refazer, mas às vezes até a forma de olhar. Isso. Maneio de cabeça. Maneio então, assim, de cabeça. Nós temos que ter muito cuidado, porque assim, isso machuca. Né? Às vezes não se precisa palavras para machucar, mas atos e às vezes até um simples gesto. Você não sabe o quanto faz diferença. Às vezes o irmãozinho está ali, dedicado, está ali, e você olha e faz assim, ó. Isso diz tanto. Então a gente tem que ter muito cuidado. E eu acho interessante essa questão do cooperar. Nós, como corpo de Cristo, o que é que a gente diz? E que é a verdade? Nós estamos aqui para a glória de Deus. Né? Então, quando a gente provoca o irmão, o que é que a gente está fazendo? A gente está cooperando? Não. O que é que a gente tem que fazer? Cooperar. E como é que eu vou cooperar? Chega junto. A questão do auxílio mútuo, né? Da mutualidade. Não é que você vai, eu sei demais, eu vou chegar e vou estar auxiliando o irmãozinho ali, porque ele não sabe nada de estética. Não, mas humildemente, você pode também chegar e dizer assim, Marcelo, é um exemplo, viu, irmão? Marcelo, você colocou o púlpito ali, o púlpito não, o gasofilácio ali, mas
que é que você acha? A gente podia colocar aqui, porque assim, assim, assim. Troca uma ideia com o irmão. O que é que, olha o detalhe, o que é que você acha? Exatamente, né? E ter também a maturidade, não só quem chega para falar, mas às vezes a gente também, o orgulho, né? Eu digo isso a começar em mim. O orgulho, a gente às vezes está tão armado que a outra pessoa vem dar uma sugestão e você já... Porque é uma crítica. Não é uma crítica, às vezes é para melhorar. Aí então, o outro aos extremo. dois lados, tudo é no equilíbrio. Você colocou bem, Elaine. Fechei, quero fazer um comentário aí. Então, tudo é no equilíbrio. Então, eu parar e pensar, realmente assim, é de uma forma melhor. Porque é para a glória de quem? De Deus. Então, assim, temos as sociedades aqui, um exemplo, né? Aí eu estou muito feliz. Olha, a SAF está crescendo em número, em trabalho. Olha, aí eu vejo lá que a UPA, ela está devagarzinho. Eu estou tendo umas ideias, mas eu estou muito bem. Não. Se uma parte do corpo de Cristo não está bem, eu não estou bem, porque eu sofro. O corpo todo sofre. Isso. Então a gente tem que também ter a visão de dizer assim, o que é que eu posso fazer para ajudar? E não estar apontando, criticando, né? Porque a UPA, porque o Ministério de Família, porque o Ministério de Divulgação. Não. Se o corpo está todo bem, eu estou bem. Agora, como eu estou aqui agora, eu estou com uma crise de sinusite. O resto do meu corpo está bem, mas eu estou com a dor aqui, mas é só essa dorzinha aqui, o resto está bem, mais de 50% está bem, então eu estou legal. Não estou. O corpo tem que funcionar de uma maneira, não é? Harmônica. Então a gente tem que ter essa visão de entender que não é competitividade, porque infelizmente, pastor, nossa falta de contentamento com aquilo que nós temos, com os dons que Deus nos deu, às vezes nos impede. A gente fica se medindo. Isso. Né? E fica pelo outro. Eu vou me medir por Mari. Acho Mari uma mulher tão centrada. Aí eu já começo a olhar Mari. Não, isso entra inveja, entra divisão, entra tudo isso que a gente tem estudado aqui, né? Na questão da prática cristã. Aproveita e leia pra gente aí, Elaine, o 3.1, porque tem tudo a ver com a tua última palavra agora. 3.1, por favor, leia pra gente. 3.1. Aquele irmão que se entrega a provocar os outros revela descontentamento para com as dádivas e os dons que Deus lhe deu, e uma falta de apreciação para com a função que o Espírito lhe indicou dentro do corpo. A atitude certa é que evitemos de nos medir uns pelos outros, vangloriando-nos e nos invejando mutuamente. Uma vez adotada essa atitude, as provocações cessarão, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Descontentamento com o dom que Deus me deu me empurrará para esse caminho. Eu ousei achar que Deus me deu o dom que deu a Carlos, a mim, mas Ele não deu a mim. Logo, nunca vou fazer como o Carlos faz. E aí eu acabo também me incomodando, porque Carlos faz melhor. Mas por que Carlos faz melhor? Porque Deus deu aquele dom para ele, não deu a mim. Enquanto isso, o dom que Deus deu a mim, eu não exerço. Entende aí, gente? Olha como o descontentamento é uma miséria. Agora, sobre a tua fala aí, Elaine, se tem aquele irmãozinho que é o sujeito da provocação, ele não soube lidar com a mudança, mas também tem um orgulhoso que não sabe receber sugestão. Você colocou bem aí. Alguém chegou direitinho, deu a sugestão boa, mas a pessoa diz o quê? Sabe aquela pessoa sabe tudo? Já encontrou alguém assim? Sempre que eu cito histórias aqui, gente, eu cito histórias distantes, com muito cuidado, bem distante mesmo, para não dar pistas de alguém. É bem distante. Mas, às vezes eu encontrei uma vez com um pastor de uma outra denominação, e ele começou a compartilhar comigo a necessidade de revitalizar a igreja, que ele estava pastoreando e tal, trabalhando nessa área. Gente, Deus nos deu o privilégio de desfrutar de uma grande biblioteca já há um bom tempo, desde de cabo.
ou do já estou encerrando. Aí eu percebi, eu digo, bem, eu vou. Olha, deixa-me te dar uma dica. Eu tenho uma coleção de livros que eu já li, muito bom nessa área. Ah, é? Aí eu já percebi aquela primeira reação de... Mas eu fiz questão, tu queres que eu mande para você a lista? Mande. Aí eu mandei. Pô, até hoje. Bate uma tristeza, sabe por quê? Porque é a ação tomada por orgulho. Gente, não é, por favor, viu? Venha comer 1 quilo de sal comigo, que vocês vão ver as minhas rachadoras. Mas, gente, tem uma coisa. Aqui a Colar Gerene reclamava comigo em Recife. Reclamava no bom sentido. Porque às vezes tem um comportamento de bobão, às vezes. É assim que as pessoas entendem. Então, veja, eu estou na Luz e Vida. Aí chega um seminarista e diz, pastor, reverendo, eu tenho uma revista sobre esse assunto, o senhor quer? E ele oferecendo assim, como se eu nunca tivesse lido nada sobre isso. Eu já tinha lido uns 10, 15 livros. Mas eu vi ele tão alegre, tão empolgado, aí eu, de coração, o senhor quer? Você tem? Eu quero. Eu já tenho umas 500 apóstolas sobre a área. Mas ele chegou com tanto carinho para mim. O senhor quer? Eu quero, mande para mim. Me dê teu e-mail aí, pastor. Ele, toma aqui. Aí a pouco chega. Quando eu falo querendo ver reclamar, eu digo, menino, você conhece o assunto. Você fica se parecendo às vezes que não sabe. Ele foi tão alegrezinho. Isso é incentivar, é encorajar. É você dar até uma ideia que não sabe do assunto. Não é ser falso, hipócrita. Mas o seminarista chegou com tanta alegria, ou o colega pastor. Eu já li uns 20 livros no assunto. Tem umas 30 apostilas. Mas ele chegou assim como se eu não soubesse. Com empolgação, não é maldade dele não. Eu tenho uma revista boa, uma apostila boa nessa área, pastor. O senhor quer uma? Quero. E eu recebo de coração. Sabe por quê? Quem pensa que sabe tudo, não aprendeu ainda como? Gente, perguntaram a Santo Agostinho as principais características do cristão. Ele falou 3. Número 1, humildade. E aí, número 2, humildade. Aí ele vai e diz, número 3, humildade. Aceitar a ajuda do outro é questão de humildade. Eu acho fantástico quando a ovelha chega para mim, pastor, o que é que o senhor acha? Eu sei que eu percebi uma mudança aí, eu sei que é legal também, mas é tão bom porque já é algo feito há muito tempo. Tem algum problema se continuasse usando isso? Olha que coisa linda, guerreiro. Isso é lindo. O que é que o senhor acha? Tem algum problema? Essa é a rota. E o pastor, ele entende que não vai haver nenhum problema, não vai alterar nada. Pelo contrário, vai até preservar uma certa tradição legítima. Ele diz, olha, maravilha. Entende? Mas não, eu sou o pastor, eu fiz a mudança, respeito. Quer assumir o meu lugar? Isso é vaidade, isso. Agora, por favor, eu estou falando algo de alguém que passou por essa fase de infantilidade, viu? Para não dizer que eu sou um serafim. Então, eu já passei por essa fase de pastor novinho e tem que se autoafirmar como pastor da igreja, né? Então, uma sugestão de um membro, ele já achava que o membro está querendo assumir o lugar dele. Ainda bem que Deus, ele dá um tapinha aqui, dá um tapinha acolá, ele nos instrui, nos admoesta. Aí você sai da fase de infantilidade ministerial, chega na fase adulta, aí você é outro naipe, é outra fase. Deus seja louvado. Isso para não deixar ninguém aqui com, o pastor é um serafim, que nada, meu irmão. Eu estou de pé pela graça soberana de Deus. Continuarei de pé pela graça soberana de Deus. Então que o Senhor nos abençoe. Nós temos aí o ponto 3, 3.2, por exemplo. Quem anda provocando o irmão, revela que está dando mais valor à sua própria
reputação. Geralmente quem provoca o outro, no fundo, quer se mostrar para o outro. Já ouviu aquele ditado popular que corre por aí nas redes sociais? Aquele que fala mal do outro não está demonstrando o erro do outro, e sim de si mesmo. Não está revelando quem o outro é, está revelando quem ele é. E é verdade. Olha, quando um colega pastor, que não tem nem muita intimidade comigo, ouso chegar perto de mim e falar mal de um colega pastor, querido, minha esposa sabe disso. O meu filtro, eu vou usar uma expressão aqui, me dê licença, viu? O meu filtro contra cabra safado, ele está tinindo. Aí quando eu vejo um pastor mesmo, que eu percebo que ele está com um desviozinho, e ele chega, não tem muita intimidade comigo, e ele chega falando mal proposta de outro, meu irmão, o meu filtro já disse, amanhã ele vai estar fazendo o mesmo comigo. Sai fora. Sai fora. Então que o Senhor nos ajude, gente, que o Senhor nos abençoe, nada de provocar. No lugar de provocar, incentive. Paulo pediu ali o microfone. No lugar de provocar, incentive, encoraje, paciência. Faça o bem. Em nome de Cristo. Faça o bem, faça o bem. Paulo, pode falar, Paulo. Não queres microfone não, homem? Foi. Agora, deixe-me explicar, gente. É que teve um ensaio aqui quarta-feira. Eu e Ilka trouxe também um bolo de... Enquanto ela estava na parte dela, com o grupo dela ensaiando, um grupo de irmãos e irmãs que vieram do trabalho sem comer. Uma foi liberada para lá, para resolver o probleminha dela. Mas nessa liberação, alguns homens muito amados se aproximaram e começaram a passar a faca no bolinho, menina. Quando o Ilka chega e diz, cadê meu bolo? Só que alguém me disse que antes alguém disse, é de Ilka. Comeram, só que tem um problema. Só tem um problema. É que eu fiquei salivando até hoje por esse bolo. Isso é bom demais, gente. Quer falar, Ilka? Queres falar, Ilka? Contra-argumentar? Não, eu perdoei. Ele veio falar para mim que não vai provocar mais, porque ele entendeu hoje na lição, ele e o Arthur, que a provocação não é de Deus. E como eles são de Deus, eles vão parar de me provocar. Aproveitando, nós queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Nelly Nascimento está conosco nessa manhã, sua filha também que está na sala das crianças, Maria Luísa. E nós temos a Heloísa, filha do nosso irmão Valber, que eles possam retornar pela misericórdia e graça de Deus. E também agradecer a presença dos demais irmãos que nos visitam, não somente pela primeira vez. A dona Maria do Carmo, ela não está bem de saúde, né, irmã? E ela pede as orações, mas está conosco aqui nesta manhã. Que Deus possa estar abençoando cada um. Queridos, como é bom, sejam bem-vindos. Já são de casa, tá bom? Logo mais nos encontraremos às 18 horas aqui para mais um encontro pactual. O sermão vai ser este. O tema vai ser este. Diferentes do mundo, estando no mundo, para sermos luzeiros no mundo. E à noite teremos mais uma cantina em prol do congresso. É agora. É agora, gente. É agora. Retificando, vai ser agora. Isso. Hoje, agora pela manhã é UPA para o congresso. E sobremesa agora. Já separa logo o meu lá, que eu já estou com fome aqui. Sério mesmo. Isso, Ilka. À noite é cantina da SAF, também voltada para o congresso. E terça-feira, gente, 22, Projeto Zaqueu, Barra Minha Cidade para
Cristo, tá bom? Que o Senhor nos abençoe. Fiquemos de pé e vamos orar. Nosso Pai Celestial, muito obrigado por esta amada igreja, pela participação de todos aqui. Todos têm contribuído, todos têm contribuído com a reflexão. E prossiga nos conduzindo ao amadurecimento, Senhor. Abençoa a nossa cantina agora da UPA, abençoa a cantina da SAF logo mais, muito especialmente o nosso encontro pactual das 18 horas. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Vamos que...